Olá pessoal, meu nome é Giovanni Librelotto, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, no Departamento de Linguagens e Sistemas de Computação. Trabalho ativamente com os cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, também no mestrado em Informática, já trabalhei com outros cursos também, mas a minha formação principal é na área de Informática. Portanto, estamos aqui para apresentar, então fazer primeiro a inserção de vocês na ideia estruturada por mim, juntamente com o NTEM e também o Clube da Computação da FSM, de forma a trazer para vocês, então, esse curso de Google Classroom. Então, eu vou fazer nessa aula inicial, que eu espero que vocês estejam vendo antes de qualquer outro material produzido para essa disciplina, para entenderem basicamente qual é a ideia desse curso, ou seja, no que ele pode auxiliar vocês, e depois na forma como ele é composto, justamente para que vocês possam entender basicamente como que podem aproveitar dessa ferramenta, que ela é disponível, ela é gratuita para todos vocês, e pode ser gratuita inclusive para suas escolas de uma maneira mais eficiente, a qual vai ser demonstrada durante o curso, e vocês possam utilizar essa ferramenta então para interagir com seus alunos, principalmente aquelas turmas, seja elas presenciais ou agora nessa questão da pandemia também essas turmas que estão tendo que acontecer à distância. Então, como que uma ferramenta como o Google Classroom, que está integrada ao Gmail de vocês, que está integrada ao Google Drive para quem usa e tudo mais, ou seja, mostrar como que vocês podem fazer uso, efetivamente, de um ambiente virtual de aprendizagem como o Google Classroom para isso. Eu já trabalhei em cursos de especialização dentro da UFSM, no Mídias da Educação, mais especificamente, que era um curso de especialização para professores de níveis estadual, municipal, enfim. Então já tenho uma certa experiência em trabalhar com EAD, mas aqui eu vou utilizar diretamente o próprio Google Classroom, justamente porque, como as aulas, ou seja, a ideia do curso é apresentar o próprio Google Classroom, então, ou seja, todas as aulas que vocês vão ter acesso durante esse curso, especificamente são feitas dentro do Classroom. Primeira coisa, o que é o Google Classroom? Então, o Google Classroom nada mais é do que o Google Sala de Aula. Então, se vocês ouvirem falar o nome em algum momento Google Sala de Aula, é exatamente Google Classroom, ou seja, é a tradução direta. Então, por vezes, vocês vão acessar Google Sala de Aula, por vezes Google Classroom, dependendo da configuração que está o Gmail ou o Google de vocês. Então, basicamente, os dois é o mesmo sistema, ou seja, é uma ferramenta disponibilizada para qualquer usuário Google, para qualquer pessoa que tenha conta Gmail, por exemplo, para poder fazer acesso, ou seja, criar salas de aulas virtuais. Então, basicamente, todo mundo tem acesso a isso, qualquer pessoa com Gmail. Entretanto, pessoas que pertencem a instituições que têm o G Suite for Education têm uma série de benefícios. Uma das aulas especificamente trata esses benefícios, se não me engano, a aula 3, que vocês vão ter acesso então dentro do ambiente, que é justamente um incentivo que eu vou passar para vocês para que dentro de cada escola, ou dentro da Secretaria de Educação do município, consiga-se exatamente esse vínculo com o Google, ou seja, é uma ferramenta que para escolas é custo zero, então não vai ter custo para uso para qualquer uma de vocês dentro do ambiente escolar, por exemplo, e que acaba tendo uma série de limitações, por exemplo, que a conta de Gmail pessoal de vocês tem em relação à conta institucional, que acaba não tendo limitações. Então eu vou tratar disso mais futuramente, mas isso vai também ser apresentado, ou seja, que vocês podem, no momento atual, usar suas próprias contas pessoais para fazer esse tipo de coisa. Aqui eu tenho uma turma demo, digamos assim, demonstrativa, melhor dizendo, que é a qual eu vou usar como exemplo nesse vídeo introdutório, para mostrar exatamente como as aulas nossas vão ser feitas. Então, ou seja, o Google Classroom, as postagens elas são cronológicas, então as últimas postagens sempre vão estar no topo. Então essa aqui foi a última postagem que eu fiz para essa turma, no dia 23 de abril. E se eu descer, a primeira postagem que foi feita é exatamente a última delas, então seja 14 de abril. Então ele é sempre cronológico, embaixo vão estar as últimas, em cima vão estar as primeiras. Portanto, para vocês, como eu já vou começar com as turmas já populadas, ou seja, o material produzido já vai estar disponível, eu não vou fazendo disponibilidade ao longo do tempo, e sim já vou disponibilizar agora, já vou comentar o porquê disso, então eu sugiro que vocês comecem literalmente da primeira postagem, ou seja, mais abaixo possível, para passar até chegar na última delas. Então nós vamos ter mais ou menos 10 aulas aqui dentro, cada aula mais ou menos tem tempo de 30 minutos, umas 40, umas 20, assim por diante. Obviamente, vocês vão ter o tempo de assistir a aula e trabalhar efetivamente, então, ou seja, o curso vai ser composto, essas 10 horas do curso vão ser composto mais ou menos de umas 4 horas de aula e 6 horas de trabalhos, exercícios que vocês vão fazer dentro da ferramenta, da maneira como vai sendo proposta para vocês. Então isso eu também vou tratar logo a seguir para deixar um pouco mais claro exatamente como vai ser feito. Então, ou seja, vamos supor que vocês entrando na primeira vez, então, eu vou mostrar exatamente como entrar logo em seguida. Então, vocês entrando na turma vão ter acesso a todas essas aulas que vão estar postadas.
comecem da última, por exemplo, e vão acompanhando. Às vezes vou ter um material em PDF, como esse caso, que ao clicar vocês vão ter acesso ao mesmo. Então, fazer uma abertura aqui, por exemplo. Então, ou seja, o Google vai me disponibilizar um arquivo de 28 páginas que eu produzi aqui basicamente para mostrar o que é o Google Classroom. Então, vocês podem fazer download para acessar quando quiser depois. Então, vou deixar em aberto aqui por enquanto. Depois, uma série de aulas, que basta clicar, vocês vão ter acesso ao YouTube, por exemplo, com o vídeo disponibilizado. Então, a primeira aula, por exemplo, aqui, deixa eu só pausar aqui para não ficar atrapalhando no áudio. Então, ou seja, a primeira aula tem 19 minutos, basicamente, que é uma introdução ao Google Classroom. Não é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, o que eu estou fazendo agora é uma introdução ao curso, efetivamente. E todas as demais aulas vão ser exatamente assim. Então, ou seja, eu vou criando vídeos, vou postando para vocês vão assistindo na ordem. Então, por isso, eu vou estar sempre numerando para saber exatamente a aula 1, introdução ao Google Classroom. 2, como criar atividades. 3, como ter acesso ao G Suite Education, que aí é mais focado para as escolas do que propriamente os professores, mas é bom vocês saberem até para dialogar com as escolas, para tentar chegar a um denominador comum de como fazer essa solicitação ao Google, lembrando mais uma vez que é grátis esse processo, e aqui nesse vídeo eu tento descrever basicamente como é feito todos esses passos. Depois, como corrigir atividades no próprio Google Classroom, uma vez que uma coisa é criar, outra coisa é a correção das mesmas. Como os aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, podem ser utilizados. Então é uma ferramenta que tem apps. Então todos os smartphones de vocês e dos alunos podem baixar o aplicativo para utilizar diretamente, não precisar necessariamente de um browser como eu estou utilizando aqui, que é no meu caso o Google Chrome. Uma parte de reaproveitamento, então aquela ideia é porque eu vou usar o Google Classroom para ter várias turmas, eu vou demonstrar isso aqui, por exemplo, para minha realidade, como é que eu faço no meu dia a dia, por exemplo. Então, ou seja, como é que eu posso aproveitar? A ideia é de, se eu tenho uma turma, por exemplo, de ciências do 8º ano, nesse ano, e no ano que vem eu vou fazer uma outra, eu não vou usar a mesma turma, eu crio uma nova turma, aproveito as postagens que são comuns às duas, o resto eu deixo uma separada em cada uma delas, de acordo com as suas realidades, de forma que eu saiba exatamente, dentro do meu histórico, quem foram os alunos de cada turma e também como foi o andamento de cada uma delas. Vai ficar um pouco mais claro quando eu mostrar a minha realidade aqui. Depois uma questão de perfis institucionais e perfis comuns, que são os perfis de e-mails, também é uma aula que trata especificamente disso aqui, e mais algumas aulas que podem acabar sendo postadas nessa turma. Lembrando, essa turma aqui que eu estou mostrando para vocês, essa aqui, é uma versão demonstrativa, não é a qual vocês fazem parte. Na procura pelo curso teve aproximadamente 150, 180 pessoas, de todos os professores do município. Então eu dividi em 4 turmas, então quando vocês entrarem através do convite, vocês vão ver assim, curso de Classroom, turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, então é exatamente da forma como vocês escreveram lá no link de inscrição. O que pode acontecer é que às vezes uma turma ficou mais cheia do que as outras por algum problema, por exemplo, eu vou realocar vocês, mas não se preocupem, o conteúdo de cada uma das turmas é a mesma. A diferença eu só fiz em segmentação de até 50 pessoas, porque a ideia é no final do curso fazer uma videoconferência com os alunos e não ter uma turma de 200 pessoas, o que ficaria inviável de fazer uma conferência com tanta gente assim. Então separei em 4 turmas, então no convite que vocês vão receber, vocês já vão saber exatamente qual a turma e qual o código. O que eu vou passar para vocês no e-mail é um código mais ou menos como esse aqui, pessoal. Então, ou seja, vai ser uma sequência de 7 letras e números. Então deixa eu exibir aqui numa maior. Então, seja esse aqui é o código para essa turma demonstrativa. Então, supor que vocês tivessem recebido esse código, copiem esse código, Ctrl C, por exemplo, e aqui eu vou entrar, por exemplo, no meu próprio... Aqui eu estou na minha turma que eu sou professor, por exemplo, eu estou na minha outra conta do Gmail que eu vou ser aluno. Então, ao vocês entrarem em classroom.google.com, ou seja, esse aqui é o link, eu vou passar o link para vocês entrarem efetivamente na link, mas, ou seja, entrando em classroom.google.com, não precisa do www, vai abrir uma janela como essa, com as turmas que vocês já fazem parte, caso vocês já participem, por exemplo, de alguma turma, seja como professor discente, e caso esteja vazio, não tem problema. A ideia justamente é clicar em cima, ou seja, colocando o mouse em cima do mais, aqui no canto superior direito, ele aparece entrar ou participar de uma turma, clicando nele, ele te dá as duas opções. Você quer criar uma turma nova ou participar. No caso de vocês, especificamente, é participar de turma. Então, ao clicar em participar de turma, ele vai aparecer a janela. Insira o código da turma que vocês receberam do professor. E aí, Ctrl V, para não ter que decorar aquele código de 7 dígitos, e colocar em participar. E efetivamente, então, vocês vão, a partir de uns 5 segundos, mais ou menos, que é o tempo de fazer a inscrição na turma, vocês vão ter acesso a todo o material que eu coloquei ali para vocês. Inclusive, esse vídeo vai ser a primeira coisa que vai estar aqui embaixo, antes da aula 0, da aula 01 no caso, eu vou colocar uma aula 0 que é justamente com esse vídeo que vocês estão recebendo por e-mail. Então, essa aqui é a maneira como vocês vão entrarem. Notem que no perfil aluno não aparece o código
que aparece aqui no perfil professor. Então essa aqui é a minha conta professor, que tem o logotipo do FSM, essa aqui é a conta aluno, que tem um cantinho com a minha foto aqui no caso. Então é essa visão que vocês vão ter em relação a isso. Vocês vão ter todas as atividades previstas, que vão estar aqui, nem todas vão estar disponíveis aqui, já vou falar sobre as mesmas, já vou explicar exatamente isso. E aqui as pessoas que fazem parte da turma de vocês, por exemplo. Então, as demais pessoas que já se inscreveram naquela turma, que os seus colegas daquela turma vão aparecer aqui, inclusive o nome do professor, que é esse meu aqui, especificamente. Então, dessa forma você se inscreve. Repetindo rapidamente, o código que vocês receberam, copiem, vão lá em Google Classroom, que vocês vão cair efetivamente na página, deixa eu voltar para a página original aqui, Google Classroom, quer dizer, classroom.google.com é o site, clicando no mais e participar em turma. Não vou fazer isso de novo porque, obviamente, eu já faço parte da turma, estou entrando aqui embaixo. Aqui está a turma que eu acabei de me associar, a última delas na lista. Bom, como o curso vai funcionar, pessoal? Como eu disse para vocês, então, a ideia é de que mais ou menos 4 horas de material disponibilizado em vídeos do YouTube, em PDFs, em materiais que eu vou colocando aqui na lista, e as demais 6 horas é para a prática de vocês. Como que eu espero que seja essa prática? Bom, eu vou criar aqui no menu atividades, e elas vão aparecer aqui ao longo da postagem, então cada vez que eu criar uma atividade, por exemplo aqui, foi criada uma atividade chamada criação de uma turma no pontinhos no caso. Ao clicar, cai exatamente para a descrição que mostra como foi feita toda a descrição dessa atividade. Então essas atividades vocês vão ter que realizar, as quais vão ser possíveis de ser acessadas diretamente aqui. Tem um menu, no primeiro à esquerda aqui no caso o mural, e atividades, então mostra todas as atividades pendentes dessa turma. Então vão ser 4 atividades, eu não vou disponibilizar as 4 de uma vez só, então vai ser uma logo de início, por exemplo, uma mais ou menos na metade dessa primeira semana, uma no final da primeira semana e a outra mais ou menos até segunda ou terça-feira da última semana, de forma que vocês tenham, então, o final da segunda semana do curso para realizar todas elas. Lembrando, são 2 semanas de curso, então o curso começa numa segunda-feira, passa por toda a primeira semana, de segunda a sexta. Final de semana, obviamente, não vou considerar, mas obviamente eu sei que tem pessoas que vão acabar trabalhando nisso, que acaba sendo o tempo que sobra mais para vocês. E na outra semana, de segunda a sexta também. Então são 5 dias na primeira semana, mais 5 dias na segunda semana. Eu contabilizo mais ou menos 1 hora de dedicação que vocês teriam que ter para o curso, totalizando 10 horas, que vai ser o que vai estar no certificado depois daqueles que concluírem. O que eu vou considerar uma pessoa que concluiu o curso? Primeiro, serão 4 atividades aqui. No mínimo, 3 das atividades o aluno, no caso professores como vocês, mas vocês serão alunos nessa turma, terão que desempenhar. Quem desempenhar 4, perfeito, então, ou seja, mas tem que ter no mínimo participação em 3 atividades com desempenho satisfatório. Então, tendo 3 participações com desempenho satisfatório, ok. Considera-se então que o aluno vai estar apto, ou seja, concluiu pelo menos o necessário para o curso para receber o certificado. Quem não concluir, simplesmente não vai receber o certificado, mas vai ter acesso a todo o material da mesma forma também. Então, ou seja, a única diferença é, para a geração do certificado final, a pessoa, participante do curso no perfil de aluno, tem que ter participado efetivamente de 3 das 4 atividades da sua turma. Lembrando que vão ser 4 turmas, as atividades são as mesmas, mas difere-se entre si. E uma das atividades, na verdade a principal atividade que vai existir ali dentro, vai ser algo literalmente como essa aqui. Vai mudar alguma coisa, mas vai ser a turma como essa. Ou seja, vocês vão ter que, dentro do curso, criar uma turma para uma turma real. Exemplo, se vocês, nesse momento, estão dando aula para alguma turma real, no sentido de, mesmo que seja à distância, obviamente, por questões de pandemia, mas se vocês estão dando uma turma real, a ideia é que vocês usem uma das turmas de vocês, não precisa ser mais do que uma, supondo que vocês tenham várias turmas em paralelo, por exemplo, escolham uma delas, talvez aquelas que os alunos sejam mais participativos, mais ligados à questão de computação, que tenham e-mails, gostam de mexer no caso, até para vocês convidar, porque eles vão ter que acessar o Google Classroom para ser alunos da turma da mesma forma que vocês estão utilizando agora. Então escolham uma turma para que essa turma seja objeto de estudo de vocês para a criação do Google Classroom. Por que isso? Porque assim vocês vão estar produzindo já material dentro do Google Classroom para uma turma real e vão conseguir perceber as dificuldades e principalmente as necessidades que vocês têm para agenciamento dessa turma, de forma exatamente que vocês utilizem do Google Classroom aquilo que eles interessam. Então vocês não precisam saber tudo o que é possível fazer, desde que consigam saber aquilo que é necessário para que a turma de vocês acompanhe o andamento do conteúdo que vocês têm aqui. Portanto, já vão pensando em uma das turmas que vocês dão aula nesse semestre ou nesse ano letivo, por exemplo, para
usar como exemplo aqui dentro. Então, vocês vão convidar alunos reais depois para as turmas de vocês para participarem, já vão colocar material didático, vão colocar atividades, vão exatamente controlar essa turma usando o Google Classroom. A ideia principal é essa. E das outras atividades, dessas 4, vão ser sempre relacionadas a essa mesma turma, de forma que eu possa dar auxílios específicos, particulares para cada um de vocês, quando necessário. De forma que, ao final do curso, então, ou seja, mais ou menos quinta ou sexta da segunda semana, ou seja, a aula vai começar efetivamente hoje, quer dizer, hoje é 3, domingo, então começa amanhã 4, é o dia que eu considero. Então, de 4 a 10 é a primeira semana, de 4 a... Vamos pegar aqui, 4 a 11 no caso aqui, então 11 vai ser na próxima segunda, a segunda da semana seguinte. Então a primeira semana encerra no dia 11, então vai ter pelo menos 2 ou 3 atividades até dia 11, que é a segunda-feira da segunda semana de minicurso, e depois de 11 a 15 no caso, então 15 vai ser o último dia de minicurso dessa atividade envolvendo professores da rede municipal de Santa Maria. O que vai acontecer, provavelmente 14 ou 15, eu vou marcar com cada turma em horário diferente uma videoconferência. De forma a entender basicamente como foi de uma forma coletiva o trabalho de vocês, ver as dúvidas de vocês e ver melhorias que o curso pode ser feito para talvez uma segunda edição, enfim, essas ideias. Então vai ter uma videoconferência para tirar dúvidas em tempo real daquilo tudo que vocês tiveram ao longo do curso. Detalhe, só vai poder participar dessa videoconferência pessoas que participaram no mínimo de 3 atividades até então. Então, ou seja, são as pessoas que de fato concluíram o curso. Até para evitar, por exemplo, quem não viu uma aula, quem não tentou fazer nada, chegar com dúvidas lá no final. Então, cara, a ideia justamente é de deixar para responder as dúvidas de quem efetivamente fez o curso. Então, só vai participar, deixando claro, da videoconferência final do curso, pessoas que participaram no mínimo 3 das 4 atividades, ou seja, 75% de atividades concluídas. Isso é uma necessidade. E essa videoconferência, então, vai ser marcada depois, posteriormente, com cada turma em horário específico. Tenho certeza que um horário marcado não vai atender todos os 50 alunos de cada turma, todos os aproximadamente 50 alunos de cada turma, mas, entretanto, não tem como tentar achar um horário comum para todo mundo, de forma que vai ficar gravado depois a aula, a videoconferência, no caso dessa turma, no próprio Classroom, deixo publicado depois para que tenha acesso, de forma, então, que quem não pôde participar possa assistir para finalizar o próprio curso. Bom, deixa eu falar um pouco do Google Classroom, da maneira como eu, Giovanni, professor da FSM, utilizo. Antes de mais nada, até vou passar agora para o meu perfil aqui, docente da informática da UFSM. Então, o que eu tinha mostrando para vocês, esse aqui é o que eu estou usando para o Google Classroom, que é o perfil SFSM. Aqui é o meu perfil Gmail, que eu uso como aluno como demonstração, da forma como seria para vocês, e agora eu vou demonstrar como o meu perfil, Giovanni Librelotto, dentro da informática da computação. Nota, pessoal, se eu descer aqui, eu vou descer lá porque está ordenado cronologicamente. A primeira turma que eu utilizei, as primeiras turmas, na verdade, foram essas de linguagens formais A e compiladores em 2015, primeiro semestre. Na FSM, obviamente, são 2 semestres por ano, 2 semestres letivos. O Google Classroom foi criado em 2014, então, ou seja, ele foi criado pouco antes, então, na verdade, logo que foi criado, eu passei a utilizar. Então, notem que a minha utilização em 2015 segundo semestre, 2016 primeiro, 2016 segundo, 2017 primeiro, 2017 segundo, 2018 primeiro. Nota que cada turma aparece o número de alunos aqui especificamente. 2018 primeiro, 2018 segundo, 2019 primeiro, 2019 segundo e por fim 2020 primeiro semestre, que é o nosso semestre atual. Então todas essas turmas que eu tenho aqui não foram para turmas EAD, não foram para turmas à distância. Ou seja, eu já utilizo o Google Classroom desde 2015, primeiro semestre, para apoio às turmas presenciais. Por que isso? Bom, supondo que eu tenha que dar um exercício para eles, supondo que eu tenha que disponibilizar um arquivo em PDF para eles, supondo que eu tenha que colocar um vídeo que vai ser demonstrado em aula, por exemplo, que eles vão ter que levar em consideração para resolver um exercício. O que eu tinha que fazer? Mandar um e-mail para todo mundo, com cópia daquilo? Criar um grupo no WhatsApp pessoal do meu celular que está no meu dia a dia com família, amigos e tudo mais, criar um grupo de alunos ali para estar atendendo em horários muitas vezes fora de horários em relação a isso? Não, vamos usar um ambiente virtual de aprendizagem para isso. E existem várias alternativas, existe o Moodle, bom, não precisamos entrar em todos eles porque eu não vou necessariamente fazer um comparativo, por exemplo, do Google Classroom com o Moodle. O Moodle é muito mais completo, tem muito mais funcionalidades, mas a vantagem, por exemplo, principalmente em termos de perfis de escolas municipais, que é o nosso caso aqui, o Google Classroom ele é online, ele é mantido pelo Google, ou seja, vocês não precisam ter um computador na escola configurado para ter o Google Classroom de vocês. Basta
ter acesso ao G Suite Education, por exemplo, para criar uma conta institucional, ou mesmo vocês usar as próprias contas pessoais para isso. Então, isso não, essa flexibilidade depende muito de como cada professor vai utilizar. Mas só para mostrar que eu já utilizo ele para as turmas presenciais. Então, como eu faço? Vamos pegar, por exemplo, essa turma aqui de Linguagens Formais A, 2018, primeiro semestre. Então, ou seja, essa turma aqui, todos os recados que eu tenho que dar, todos os avisos que tenho que dar, todos os gabaritos de algumas respostas que eu tenho que dar, sempre eu vou colocando aqui dentro. Por exemplo, aqui teve um dia que tinha suspensão das atividades da FSM por, sei lá que motivo, foi 29 de maio de 2018, sei lá, uma paralisação de funcionários ou alguma coisa assim. Então o RU não devia estar funcionando. Como eu aviso meus alunos que não teremos aula? Então, ou seja, no dia anterior, no dia que eu recebi a notificação que teria essa paralisação de fato, eu entrei no Google Classroom e avisei. Pessoal, não vai ter aula. O que acontece com o aluno? Toda postagem que eu fizer aqui, além de ficar disponível para quando ele entrar em classroom.google.com, vai chegar um e-mail para ele também avisando, ó, o professor deixou um material, o professor deixou um aviso, o professor deixou uma atividade. De forma que ele saiba, e aí ele pode ou ler no próprio e-mail, que vem a versão resumida, ou clicar no link que vai cair diretamente na página. Então, de forma que eu consigo saber, por exemplo, as notas disponíveis aqui, já é um PDF, coloquei para todos eles, material didático em PDFs, por exemplo. Então, tudo que está para aquela turma 2018-1 está concentrado aqui. É como se fosse o blog da minha turma, só que o blog quem controla é o próprio professor para os alunos terem acesso. Então, se eu entrar em pessoas, por exemplo, depois aqui, eu lembro, por exemplo, de todos os nomes dos meus alunos daquela turma. Então, ou seja, eu tenho uma lista específica dos alunos daquela turma, que obviamente é diferente da turma 2019, turma 2020 e tudo mais. Obviamente, as provas e os trabalhos eu não fazia necessariamente dentro do ambiente, eu fazia mais como mural para disponibilidade. Agora, durante a pandemia, está havendo exatamente uma reformulação, ou seja, muitas das atividades que antes eles entregavam em aula, ou mesmo faziam em aula, entregavam para mim, sei lá, em papel e caneta, devido à distância, agora eu estou usando o Classroom para que seja postado exatamente considerações em relação a isso no próprio ambiente ali. Mas, enfim, é só para vocês terem uma ideia de que o motivo principal de eu ter definido o Google Classroom como o tema de curso para contribuir aqui com o NTEM, a partir das nossas conversas que já existem nessa parceria há um certo tempo, é justamente levar uma coisa que eu tenho certeza que provavelmente não vai resolver os problemas de vocês, provavelmente muitos sequer vão utilizar, mas para alguns eu tenho certeza que vai ser muito útil ter uma ferramenta como essa, primeiramente, para separar as coisas profissionais especificamente de uma turma em um único lugar, e esse lugar então é o Google Classroom ou o Google Sala de Aula, ou o Moodle, por exemplo, para quem já tem, mas enfim, para quem não tem, facilita muito ter o Google Sala de Aula, e depois eu tenho como ter, por exemplo, uma divulgação direta de todas as atividades e tudo mais, um repositório único para material didático, atividades e também notas, se eu quiser. Se eu quiser fazer avaliações direto no Google Classroom, faço. Dessas turmas que eu tinha até hoje, eu nunca fiz uma avaliação específica no Google Classroom pelo seguinte motivo. Todas elas são turmas presenciais. No caso foram, né? Foram turmas presenciais. De forma, então, que as atividades eram feitas com eles em sala de aula. Para esse ano, ainda não sei se nós vamos voltar a ter aulas de semestre ou não, então isso está tudo em aberto. O que eu estou fazendo com eles é trabalhos que têm que ser entregues, por exemplo. Então, pegando aqui a turma de compiladores aqui desse semestre, se eu for para atividades aqui, eu vejo a lista de atividades que já foram colocadas, então cada trabalho e especificamente as datas limites para entrega de cada um deles. Então, o último trabalho foi entregue na semana passada, essa semana provavelmente vai ter uma nova atividade para eles se manterem ativos em relação a isso. Então, ou seja, o número de atividades que antes eram feitas em aula, agora acabam sendo feitas aqui no ambiente para que fique organizado dessa forma que eu possa corrigir depois e inclusive possa depois, posteriormente, ver com as notas, por exemplo, aqui no perfil notas, que o docente só tem acesso, o aluno não, eu consigo ver exatamente as avaliações que vão sendo feitas aqui, conforme vão sendo entregues, conforme vão ser corrigidas e tudo mais. Então, nesse caso aqui, eu estou passando conceitos para eles, mas não estou colocando notas objetivas aqui ainda, porque o objetivo principal é medir se eles estão de fato participando da turma, mais do que fazer avaliação, que as avaliações vão sendo feitas agora de acordo com o andamento do semestre. Mais uma vez, estamos nessa questão temporária aí da pandemia, que acaba mudando a perspectiva de como passar o ensino que até então era presencial. Então, uma turma presencial está tendo que ser adaptada para uma turma virtual, nesse caso aqui, e continuo usando o Google Classroom justamente para essa questão. Então, todas essas turmas que eu mostrei para vocês aqui no caso, que clicando aqui nesses três skins, vocês têm a listagem de todas as turmas que vocês fazem parte, cronologicamente da primeira que eu entrei e eu criei até a última, por exemplo, que é essa atual aqui especificamente, ou na página principal, classroom.google.com, vocês têm acesso, então, a todas as mesmas, digamos, mais uma vez também, em ordem cronológica. Então, o Google Classroom, como eu já tinha dito, ele não é um ambiente feito para trabalhar com EAD.
Então, se alguém quer trabalhar com EAD, a recomendação, obviamente, é usar o Moodle, que ele é mais completo em vários aspectos, ou qualquer outro ambiente virtual. O Google Classroom é para um ambiente de apoio à sala de aula. Então, eu posso utilizar ele tanto para uma turma virtual, como para EAD, no caso, como uma turma real. Nesse caso, em particular, dessas demais turmas, todas eram turmas presenciais, onde cada turma aqui era o repositório daquela turma para colocar ali, inclusive dúvidas. O aluno tinha dúvidas, pessoal? Não me mande e-mail, não me mande o WhatsApp, coloque uma postagem dentro do Google Classroom que eu respondo o mais rápido possível. E eu até me forçava a isso. Se viesse a dúvida por outro meio, ele mandava um WhatsApp, por exemplo, que alguns alunos muitas vezes têm nossos WhatsApps ou nossos e-mails pessoais, eu pegava a dúvida lá no WhatsApp ou do e-mail pessoal e trazia a resposta para o Google Classroom. Ou seja, eu não respondia pelo mesmo e-mail que ele me enviou. Para justamente fazer essa doutrinação de que os alunos usem o Google Classroom para as dúvidas específicas daquela turma. Por outro motivo, porque daqui a 5 anos, 10 anos, se eles tiverem uma dúvida sobre essa questão, eles vão voltar ao Google Classroom, aquela turma vai estar ativa, ou seja, notem que eu não cancelei, não fechei nenhuma das turmas aqui especificamente, e pronto. Eles vão entrar nessas turmas aqui e vão ter acesso a todo o material ali disponibilizado para eles. Então a ideia é de manter um repositório, enquanto existir o Google Classroom, eu vou manter exatamente essa disponibilidade de material para eles. Portanto, como não depende, não ocupa meu espaço no meu Gmail, porque, enfim, na aula 3 vão perceber isso, a questão do porquê de usar um e-mail institucional, e esse meu e-mail da UFSM, aqui no caso, libraloto@info.fsmbr, é um e-mail institucional, então eu tenho uma limitação de espaço que não me traz preocupação em relação a quanto material posso colocar aqui, então para cada aluno, para cada turma, eu vou disponibilizando todo o material necessário para eles. Portanto, a ideia aqui basicamente é que se vocês tiverem 2 turmas, 3 turmas presenciais que estão acontecendo no caso desse modo remoto nesse momento, vocês podem criar uma turma para cada um dos alunos, para cada uma deles. Cada turma vai ter um código diferente, ou seja, essa turma tem esse código, outra turma aqui, por exemplo, em linguagens formais, tem outro código, e assim por diante. Os códigos são distintos para cada turma. Então, um aluno, para entrar em 3 turmas, ele vai ter que ter necessariamente os 3 códigos, um de cada delas vai fazer parte. Se você tiver um aluno que faz parte de 2 ou mais turmas, como no meu caso acontece muito isso, ele vai ter acesso a todos os códigos. Então, eu coloco geralmente na primeira aula do semestre, está aqui o código do Google Classroom. Geralmente de 50% a 80% dos alunos já entram de imediato e mais 1 ou 2 semanas forçando, repetindo, melhor dizendo, o código na sala, quando vê praticamente todos os alunos têm o seu ingresso garantido, digamos, na turma. Às vezes acontece lá na véspera da prova, surgir um aluno, professor, como é que é o código lá e tudo mais, mas enfim, o interesse é de cada aluno. Eu não cobro presenças no Google Classroom, e sim eu cobro atividades, e é exatamente o que está sendo feito agora com as turmas que estão acontecendo, que particularmente são essas 2 turmas aqui que estão acontecendo em tempo real, no caso, ou seja, segundo semestre, quer dizer, primeiro semestre de 2020. Então, voltando ao perfil do Google Classroom aqui, então a ideia basicamente é que vocês ao entrarem, acessem cada material separadamente, ou seja, primeiro o último que está lá na parte mais inferior, no caso, e depois vão subindo, obviamente, até chegar no primeiro. Porque, como eu disse, eu já estou deixando a aula populada, eu não estou deixando a aula vazia e na segunda-feira, por exemplo, disponibilizar um material ou 2, na terça um ou 2. Por que eu vou fazer isso? Porque quem quiser concluir o curso mais rápido, ou seja, na primeira semana eu tenho mais tempo que na segunda, já vai poder efetivamente ver todos os vídeos, fazer todas as atividades o quanto antes, para não ficar com pendência para a segunda semana. Quem está mais ocupado na primeira semana e quiser fazer na segunda, perfeito. Mas, ou seja, o tempo de dedicação mais ou menos vai ficar dentro dessas 10 horas calculadas. Alguns vão fazer talvez em menos tempo, alguns vão fazer mais. Não importa. Ou seja, o importante para mim não são as horas que vocês vão levar, e sim poder mostrar para vocês como uma ferramenta disponível pelo Google pode ser utilizada para vocês para apoio para as aulas de vocês aqui. Porque, por exemplo, já tive contato com vários professores, tanto aqui de Santa Maria quanto da minha cidade natal, Fortaleza dos Valos, que é próxima a Cruz Alta, por exemplo, e vários dos casos, os professores têm, como eu disse, grupos no WhatsApp com os alunos para cada turma, é o e-mail pessoal, são várias formas de contatos que, querendo ou não, invadem a privacidade pessoal do professor. Obviamente, é gosto. Quem não se incomoda com isso, ok. Quem não se importa de estar chegando uma mensagem no sábado à noite de um aluno com dúvida, no seu WhatsApp pessoal ali, por exemplo, durante um jantar, tranquilo. Mas a gente sabe exatamente que, se der liberdade, os alunos vão acabar usando exatamente de toda disponibilizada, no caso. Por isso, sempre foco aqui. Assuntos dessa minha turma, por exemplo, de linguagens formais, é no Classroom com esse código, de compiladores e aqui. Até justamente para centralizar. E principalmente, pessoal, a dúvida que um aluno tem ali dentro, eu consigo dar resposta para ele em particular, supondo que seja muito particular mesmo aquela dúvida, ou eu posso transformar a resposta em geral,
para que todos os demais alunos saibam. Então, ou seja, eu posso pegar uma dúvida de um aluno e explicar para todos, tal qual numa sala de aula. Quando alguém, por exemplo, tem uma dúvida e fala, o professor, ao falar, por exemplo, para aquele aluno, todos os demais têm acesso à mesma resposta. A ideia aqui seria usar o Classroom para isso, e isso é apresentado dentro das diversas aulas que tem dentro aqui do Google Classroom, que estão disponibilizadas para vocês desde o início. Então você já tem acesso a basicamente todo o material didático, não está completo, ou seja, algumas coisas eu vou colocar ao longo do curso aqui até para não deixar tudo finalizado, mas principalmente as atividades no caso, mas boa parte das aulas já estão públicas aqui para que vocês tenham acesso. Portanto, vocês podem assistir quantas vezes quiser cada aula, e depois que tiver uma dúvida, postem, ou seja, tragam, por exemplo, vamos supor que vocês assistiram a turma de reaproveitamento de postagem do Google Classroom, que é a aula número 7, por exemplo, depois de ter passado por todas as outras, obviamente. Se vocês tiverem um comentário específico para fazer, clique nesse espaço aqui e coloque: minha dúvida é, blá, blá, blá. Enfim, deixem claro qual é a dúvida, que eu vou responder para vocês dentro do contexto dessa turma aqui especificamente, para tentar clarificar aquele problema que você teve, que provavelmente outros vão ter também. Porque lembrando, os vídeos foram feitos pensando num perfil de professor, mas agora nós temos quase que 200 professores, cada um com sua realidade diferente, seja em questão de domínio da informática, seja como domínio das ferramentas do Google, seja como propriamente smartphones e tudo mais, a questão de usar os aplicativos, por exemplo, que eles utilizam. Então, óbvio que às vezes a explicação foi pensada dentro de um vídeo de uma maneira bem mais sucinta, para que seja mais abrangente possível, mas às vezes ficou confusa para quem está assistindo. Portanto, se tiverem dúvida, tragam. Se a dúvida for pessoal, ou seja, eu não quero expor exatamente isso, vão dentro de uma atividade depois e postem dentro da atividade aquela dúvida, porque se postar aqui no fórum, por exemplo, a dúvida fica pública. Mas, enfim, não tenham medo de fazer perguntas, pessoal. A mesma coisa que vocês devem falar para os professores de vocês, quer dizer, para os alunos de vocês, dentro de uma sala de aula, para eles não ficarem calados, ou seja, para compartilhar as dúvidas, façam isso aqui. Então, ou seja, não tenham medo de colocar uma coisa que às vezes pode pensar, mas será que isso aqui é bobagem? Se vocês estão com dúvida, certamente porque não é bobagem, porque tem alguma coisa que pode ser resolvida de uma maneira mais simples ou mais complexa, e a ideia aqui minha é poder dar esse apoio, por exemplo, a partir das respostas, tentar clarificar exatamente e mostrar como vocês podem utilizar essa ferramenta. Então, para finalizar essa apresentação, digamos, desse curso, eu não quero aqui doutriná-los para usar o Google Classroom. A ideia é mostrar como ele funciona e como pode ser útil para vocês. Se vai ou não ser útil para cada um, vocês decidem. Vocês têm total liberdade de continuar usando as mesmas ferramentas que estão utilizando e talvez sejam ferramentas mais eficientes do que o próprio Classroom. Assim como vocês podem simplesmente, essa aqui é uma ferramenta interessante, mas vai me dar um trabalho grande agora no momento e eu não quero passar por isso com o semestre andando. Portanto, eu não quero forçá-los a usar. Apenas que, para vocês, obviamente, concluir o curso e ganhar o certificado correspondente, automaticamente vão ter que fazer as atividades que vão estar disponibilizadas nesse menuzinho aqui, de forma, então, a apresentar que vocês conseguiram dominar o conteúdo da forma como foi apresentado. Então, não precisa necessariamente usar essas turmas reais, as pessoas que vão participar da turma não precisa ser necessariamente todos os alunos, pode ser uma pequena classe ou, enfim, vocês definem. A ideia que eu passei que ela seja criada como uma turma real, aquela turma de exemplo que vai ser dada aqui para avaliação, é que se vocês já vão usar o Classroom para as atividades de vocês, então nada como melhor já preparar material e produzir material especificamente para ser disponibilizado aqui para eles também. Então, terminando essas 10 horas, seja vocês levando uma semana ou as 2 semanas para isso, a gente vai finalizar no final da segunda semana, na quinta ou na sexta-feira da semana seguinte, da última semana, tentar agendar um horário específico para cada turma, uma videoconferência aí de provavelmente no máximo 1 hora, ou seja, reservar uma tarde para mim, porque eu vou ter que ter 4 turmas, então seja 1 hora para cada turma, das 2 às 6 eu consigo atender a todas as turmas, de forma a nós fazer a finalização no caso, e aí, obviamente, se ficarem dúvidas posterior, assim como eu não fechei as turmas com os meus alunos de 2015, por exemplo, essas turmas com vocês permanecerão abertas enquanto existe o Google Classroom, basicamente. Então, ou seja, vocês só vão sair das turmas se vocês optarem exatamente de desistir, por exemplo, vamos supor que como eu estivesse nessa turma aqui, por exemplo, eu até nem sei como é que eu faço para sair de uma turma como um aluno. Pessoas... Eu nem sei como um aluno pode especificamente sair de uma turma. Até vou ter que estudar isso aqui porque eu nunca me preocupei com isso, porque todo mundo que entra sai. O professor pode tirar facilmente, então se eu perceber que alguém não faz parte aqui, por exemplo, ao pegar o Giovanni, não faz parte dessa turma aqui, por exemplo, eu vou aqui nos 3 pontinhos, seleciono ele aqui, ações, remover. Então o professor pode remover os alunos da maneira como quiser.
Agora um aluno para sair da turma eu vou ter que pesquisar depois, deve ter uma opçãozinha rápida aqui no perfil dele, por exemplo, aqui para escolher, mas enfim, não é o foco. Outra coisa, pessoal, para vocês entrarem no Google Classroom, supondo que vocês estão logados no Gmail de vocês, então aqui está a minha telinha do Gmail, basta clicar nesse mosaico de 9 pontos aqui. Se vocês clicarem nesse mosaico, vocês vão ver todas as ferramentas que o Google disponibiliza para a conta de vocês. Então, o Google padrão, que é para fazer buscas, Google Maps, YouTube, Google Play para fazer download de aplicativos, o Translate, calendário e tudo mais, o Google Fotos, e vocês descendo vão encontrar o Classroom ou sala de aula, depende de como é que está a configuração de vocês para isso. Então basta clicar aqui, vocês vão ter acesso exatamente ao Google Classroom que vocês estão ali, no caso aqui o meu do Gmail, que como a turma que eu entrei agora foi a última, que eu mostrei para vocês no início desse vídeo, por exemplo, vai estar disponível, descendo, 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 está aqui efetivamente. Então é o que está nessa outra aba aqui, vou até fechar ela para não dar duplicidade. Então basta clicar em qualquer ferramenta Google que vocês estejam, pessoal, é sempre isso. Clicando aqui vocês veem todas as ferramentas Google que estão disponíveis para vocês. Se vocês estiverem no e-mail @gmail tradicional, então vocês vão ter as contas, o que é padrão, digamos, do Google para todo mundo que tem essa conta Gmail. Se eu tiver numa conta institucional, como essa aqui, por exemplo, eu tenho coisas, por exemplo, note que o Meet, que é para conferências, aparece no meu profissional, mas lá no meu pessoal não está aparecendo. Por quê? Porque o Google Meet aparece como Hangouts aqui, que é a versão prévia, no caso. Tem um dos vídeos depois que eu explico exatamente essa diferença, acho que é a aula 7, se não me engano, que é a diferença... Não, é a aula 7, se não me engano. Que é a diferença de contas institucionais, como essa minha aqui, como a conta Gmail. Porque vocês provavelmente vão começar exatamente com as suas próprias contas Gmail, então, para mostrar exatamente as limitações que vocês têm num primeiro momento. Então, isso vai ser tratado durante o curso. Então, desde já, pessoal, finalizando, agora sim definitivo, essa foi uma apresentação de como o curso vai rolar, ou seja, como vão ser as atividades, como vão ser as disponibilizações de material e atividades durante o curso. Lembrando, para receber o certificado, mais uma vez, tem que ter no mínimo 75% de participação nas atividades propostas. Então, seja das 4 atividades, pelo menos 3 tem que estar com desempenho satisfatório para isso. Eu não vou dar conceito, ou seja, no final ninguém vai ficar conceito A, B ou C nesse sentido aqui. Ou vai estar literalmente aprovado, quer dizer, desempenhou com satisfação mais de 75% das atividades, ou seja, pelo menos 3 das 4, ok. Se não vai estar aprovado. A única diferença do aprovado com o não aprovado é o recebimento do certificado. Acesso ao material não vai estar restrito de maneira alguma, todos vão ter acesso enquanto permanecerem nas turmas, enquanto ela existir especificamente. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas por e-mail, então no caso, basta escrever aqui para o meu e-mail giovanni.libreloto@ufsm.br, que é o e-mail meu do perfil que eu estou gerenciando esse mini curso, mas, obviamente, coloquem as dúvidas também no próprio Classroom que vocês fazem parte. Então, ou seja, usem, se a dúvida for referente ao Classroom, às atividades que vocês estão, tragam as dúvidas para o Classroom também. Podem responder o e-mail que eu estou passando agora? Podem também. Mas, obviamente, se for uma dúvida genérica que eu posso aplicar para os demais, eu vou trazer essa resposta para o Classroom para que todos estejam cientes. Então, a resposta vai ser coletiva. Sempre que possível, a resposta vai ser coletiva. Um bom curso a todos, ou seja, espero que ao final vocês consigam entender melhor como essa ferramenta funciona, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a ferramenta, e se ela for útil, pelo menos para 10% de vocês, eu me considero satisfeito. Ou seja, se vocês conseguiram aprender a usá-la e verificarem que vale a pena colocar na sua aula, na sua disciplina, nas suas turmas, na sua reunião de professores, por exemplo, que isso aqui não é especificamente para professores e alunos de escola pública, qualquer turma que vocês forem fazer, até para um curso de violão, se for o caso, é possível utilizar o Classroom. Então, seja, se for útil para alguns de vocês, já é o suficiente. Lembrando que eu não ganho nada em fazer essa disponibilização de ferramenta do Google. O Google não me paga, não tenho nenhum tipo de benefício quanto a isso, mas principalmente o melhor, a única coisa que me faz, digamos assim, não a única não, mas a melhor coisa que me faz promover esse curso para vocês é eu já uso isso há muito tempo, isso me traz muitos benefícios e eu tenho certeza que seria útil a uma grande parte de vocês também. Então, se isso realmente for viável, se for prático, que vocês consigam utilizá-lo, fiquem à vontade, porque assim como as várias ferramentas do Google também, tem uma série de benefícios que possivelmente resolvam os problemas que vocês possam estar encontrando, não só nesse momento de pandemia, mas também que encontram no dia a dia de sala de aulas presenciais que todos aqui estamos acostumados. Então, pessoal, um bom curso a todos. Dúvidas, me procurem. Espero que essas 2 semanas aqui estejam exatamente de acordo com aquilo que vocês esperam, que possam agregar conhecimento a todos vocês. Um abraço e acompanhem as próximas aulas a partir de agora. Até logo!